7h57. Vamos com mais informações aqui no Atualidades. Vamos conversar agora com o Cleiton Ferraço. Mais uma vez o Cleiton por aqui. Como o sono afeta o organismo? Maravilhense escreve artigo sobre o assunto e resultado foi publicado em revista científica internacional, Cleiton. Exatamente, Gilmar, de volta aí na programação, trazendo mais informações no oferecimento da Funerária e Marmoraria Lang e também do Despachante Silva. Gilmar, antes de tudo, você dormiu bem ontem à noite ou como é que está teu sono? Olha, acredito que está perfeito. Certeza? Dormi bem, E você? Eu também, estou dormindo aí durante a noite. Isso que é importante salientar, né? Não é aquele sono aí, dormir tantas horas, mas tem que ser o sono noturno. Isso que a gente vai explicar agora na entrevista. Então, você que está ouvindo em casa agora, está acompanhando também no YouTube, no Facebook, preste atenção, porque o sono é um importante regulador do organismo, hein, Gilmar? Olha só, interessante. Vamos prestar atenção, então, nessa entrevista. Exatamente. Então, você que está acompanhando aí já nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, deixe sua curtida, compartilhe essa live também aí para teus amigos, para os familiares também, porque o assunto é muito importante, hein? Estudos mostram que o sono é um dos agentes de regulação do sistema imunológico. O sono noturno pode auxiliar ainda na saúde e produção de moléculas de defesa do corpo humano. O tema da entrevista de hoje é a qualidade do sono durante a noite. Para isso, estou recebendo o jovem maravilhense Eduardo Stiller. Ele é formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado pela Horus Faculdade, é mestre em Ciências do Esporte pela Universidade Federal lá de Minas Gerais, também é membro pesquisador do Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício, também é membro pesquisador da Academia Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro. Stiller também está participando de um processo seletivo para o doutorado em Ciências de Esporte, na qual ele desenvolveu ainda um projeto para investigar a relação do sono em atletas. Além disso, também fez uma pesquisa em parceria com colegas, professores, sobre a influência do sono em profissionais noturnos. O resultado foi publicado na revista internacional Chronobiology International. Stiller, seja bem-vindo, bom dia para ti e seja bem-vindo à Rádio Líder FM. Muito obrigado, Cleiton, bom dia a você, bom dia a todos os que estão nos acompanhando, nos assistindo e nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Esse é um assunto muito importante, né, que eu acho que deve ser debatido com toda a sociedade, ainda mais vendo a crescente propensão aí de pessoas que têm apresentado muitos distúrbios de sono, né? Certo, Stiller, você é bem jovem, mas tem um amplo conhecimento. Olha, pelo teu currículo aí, vários cursos que você tem feito, né? Inclusive, tem participado lá em Minas Gerais, né? Também é professor lá também, é isso? Com certeza, a gente tem contribuído muito no desenvolvimento de pesquisas lá em Minas Gerais, né? Que é no grupo onde eu estou. E o tema principal, né, a linha de pesquisa principal que a gente tem levado lá é o sono em atletas, o sono em trabalhadores noturnos, por turnos e em pessoas em gerais, né? Certo. Stiller, e para começar então, falando um pouquinho sobre esse estudo que vocês fizeram com colegas, professores e que o resultado foi publicado numa revista científica internacional. Então, o que vocês descobriram nesse projeto que vocês fizeram aí? Bom, esse artigo, primeiramente, ele foi coordenado, né, pelo professor Marco Túlio, pela professora Andressa e a pós-doutorada Flávia, né, que eu tive o prazer de estar participando. E nesse estudo nós observamos que os trabalhadores por turno e noturno, eles apresentam uma maior vulnerabilidade ao coronavírus. E isso se dá por causa dessas alterações no ritmo biológico dele. E esse ritmo biológico ele é interrompido quando nós temos alguém que trabalha durante a noite ou alguém que trabalha por turnos. Então, quais seriam essas pessoas, né? Seriam policiais, bombeiros, enfermeiros, também pessoas que trabalham em empresas, né? Como tem o caso da Piracanjuba, aqui em Maravilha, na Aurora, que são pessoas que trabalham durante a noite também, né? E essas pessoas apresentam um déficit na hora de responder a qualquer tipo de infecção.
inclusive do coronavírus, né? Mas não só do coronavírus, né? Não só do coronavírus. Uhum. Isso diminui um pouco o sistema imunológico daqui a pouquinho, é isso? Exato. Nós temos visto que pessoas que têm uma redução do sono, né, uma restrição de sono ou uma privação de sono, que seria não dormir durante a noite ou dormir menos do que o horário habitual dessa pessoa, ela pode apresentar até 50% da redução dessa resposta imunológica a qualquer tipo de vírus. Então, o coronavírus, né, é um que tem agravado aí, né, tem despertado muito a atenção das pessoas, mas não só para ele, né, de modo geral mesmo. Muito bem. E por que o sono noturno é importante para a gente? Bom, o sono ele tem alguns estágios, né? E esses estágios eles são divididos em não REM e REM. O REM ele significa movimento rápido dos olhos. Então nós temos um estágio que tem um movimento rápido dos olhos e outro estágio que não tem esse movimento rápido dos olhos. Enquanto está dormindo, é isso? Enquanto está dormindo. Olha só. Então, durante o não REM, nós temos outros 3 estágios, que nós temos o N1, o N2 e o N3. No primeiro estágio, a pessoa ela começa com um nível de sonolência muito leve, né? Então, qualquer barulho, qualquer coisa que acontece, a pessoa já acorda. E essa pessoa vai aprofundando o sono. Então, ela passa pelo N1, N2, N3 e chega no REM. Cada estágio desse tem sua devida importância. Por exemplo, no estágio 3 é quando a gente aprofunda o nosso sono. Então, é nesse momento, nesse estágio, que acontece, por exemplo, a liberação de hormônios. Então, para você se recuperar de um estressor que você teve durante o dia anterior, você vai precisar passar por esse sono para poder recuperar fisiologicamente, ou o músculo, ou algum outro aspecto. Certo. E já nesse sono REM é quando a gente, por exemplo, recupera a memória. Recupera não, consolida a memória. Então, por que muitas vezes a pessoa ingere bebida alcoólica num dia e no outro dia acaba não lembrando, por exemplo, o que aconteceu? Por que a bebida alcoólica ela acaba bloqueando esse sono? Então, a pessoa não acaba consolidando a memória e acaba, então, tendo problemas cognitivos, né, por exemplo. Daqui a pouco, esse sono aí que você acabou de citar, consolidando a memória, seria interessante para quem está estudando, não é mesmo? Consolidar o que estudou durante o dia ou durante a noite mesmo, é isso? Perfeito. Então, por exemplo, alunos, né, ou pessoas que estão para fazer algum concurso, alguma prova, né, não adianta passar o dia inteiro estudando no dia anterior e chegar durante a noite e ter 3 horas de sono, 4 horas de sono. Então é preferível que a pessoa estude menos e descanse um pouco mais para estar consolidando essa memória e estar descansado para outro dia exercer da melhor maneira a sua atividade. Precisa ter estratégia, então, até para dormir. Muitas. Certo. Stiller, agora eu queria... Você citou ali vários níveis de sono, né? 1, 2 e 3. Mas quantas horas são necessárias ou recomendado, então, para ter uma qualidade boa de sono também? Bom, então, a ciência traz que, em média, seria necessário dormir 8 horas, em média. Porém, nós temos a individualidade biológica, né? Então, eu, por exemplo, posso dormir 6 horas e me sentir satisfeito. Você pode ter que dormir 10 horas e ainda assim, às vezes, precisa de uma horinha a mais. Então, isso é muito individual. É importante ressaltar, né, que, independente da quantidade, o importante é ter uma qualidade de sono muito boa, né? Porque não adianta você, por exemplo, ter 8 horas de sono e você não passar por esses estágios do sono que eu falei. Certo. Porque aí a qualidade do sono vai ser muito ruim e não vai compensar, entendeu? E o que diferencia o sono noturno do sono, por exemplo, quem está trabalhando durante a noite ali, né? Não tem o sono noturno, mas alguma diferença de dormir durante o dia? Na verdade, não é recomendado, né? Dormir durante o dia. Principalmente porque altera muito a questão alimentar das pessoas também. Nós temos uma desregulação, por exemplo, da leptina e da grelina, que são hormônios que são relacionados à saciedade e à fome, e eles acabam sendo alterados. Então, geralmente, uma pessoa que tem distúrbio de sono durante a noite ou não dorme durante a noite e acaba dormindo durante o dia, ela geralmente apresenta um quadro de tecido adiposo elevado, ela tem bastante irritabilidade, apresenta muita sonolência diurna. Então, não é o recomendado a pessoa dormir durante o dia por um longo período. Substituir o sono da noite pelo dia. Muito bem. E como que o sono também afeta a saúde mental das pessoas também? Como manter um sono saudável nesse sentido?
entra novamente para essa questão do ritmo biológico, né? Se nós interrompemos nosso ritmo, nossa liberação de hormônio vai ser desregulada. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode acordar com cortisol muito elevado, que é um hormônio do estresse. Então, se a pessoa não dormir bem, ter essa desregulação hormonal, ela vai estar muito estressada no outro dia, ela pode apresentar muita ansiedade. Inclusive, o que a gente vem estudando muito agora é a questão da sonolência diurna, né? Porque essas pessoas acabam agravando demais e não conseguindo desempenhar suas atividades durante o dia da maneira como devia, né? Bacana, então. Bom, são 10 horas e 8 minutos, estamos aí quase finalizando já a entrevista de hoje. Eduardo Stiller, eu quero que você deixe algumas dicas aí para melhorar o sono também, complementar ainda mais o conteúdo dessa entrevista. Claro. Bom, primeiramente, né, tentar manter o ambiente que a pessoa vai dormir escuro, tranquilo, sem muito som, numa temperatura de 20 a 23 graus. Tentar evitar o uso de celulares, qualquer dispositivo que imita a luz 1 hora antes de dormir, porque senão acaba interferindo no núcleo supraquiasmático, que é quem faz essa regulação da liberação de hormônios para nós dormirmos, né? Também é recomendado uma alimentação leve, né, para a pessoa não se sentir muito pesada, isso acaba interferindo. Não beber café em excesso, né, porque nós sabemos que a cafeína interfere muito no sono. E por último, aproveitar o sol da manhã, quando a pessoa levanta de manhã cedo, pegar o sol da manhã e evitar o uso de óculos. Porque o sol ele acaba ativando esse núcleo e fazendo com que o nosso organismo perceba que nós acordamos. Então isso é um ponto muito importante para a pessoa acordar mais exposta durante o dia pela manhã. Certo, você falou aí de não usar muito o celular, mas... É difícil, né? É difícil deixar um pouquinho o celular de lado aí. A gente está com rede social, WhatsApp, conversando com todo mundo aí, então é um pouco difícil, né? Mas tem que ser um pouco disciplinado, né? Com certeza, tem que ter muita disciplina. Então, muito bem. Eduardo Stiller, muito obrigado pela tua participação e que trouxe importantes informações para a gente nesta manhã de quarta-feira. Eu que agradeço. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito bem. Assim encerramos a nossa entrevista de hoje no oferecimento da Funerária e Marmoraria Lang e também no Despachante Silva. 10 horas e 10 minutos e nós vamos para o intervalo comercial agora. Voltamos na sequência. Vamos conversar mais uma vez com o Cleiton logo depois do intervalo comercial. Não saia daí. Estamos apresentando Atualidades.